Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu nesse dia até aqui. Rendemos a Ti a nossa gratidão por esse tempo de louvor, tempo de comunhão. E agora, Deus, nos assentamos reverentemente, abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco através da Sua palavra, que todo impedimento a ela seja vencido, destronado, e o propósito para o qual o Senhor a envia, ó Deus, fique claro, entendido no coração de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 22. Diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles vistos, mas também odiado tanto a mim quanto ao meu Pai. Amém. Até o versículo de número 24. Eu vou tomar esse texto e quero trazer a lembrança dos irmãos para, juntamente com esse texto, lembrarmos aqui da mensagem do teatro de domingo passado. Mensagem da Páscoa, onde tudo começou. A Páscoa, ela é o começo e o fim da história da humanidade. E a história da humanidade é a nossa história. Humanos é o que somos. Portanto, ela deve nos interessar. É a verdadeira história da nossa vida. Não é a história que a gente acredita, que alguém pensa, que alguém disse. É a história real da nossa vida, né? E a Páscoa, ela já fala o começo e o fim da humanidade. A humanidade ainda não acabou, mas nós já sabemos o fim. A humanidade ainda está vivendo, mas nós já sabemos como é que ela termina e quais são os seus destinos. E se nós dermos ouvido à palavra de Deus, nós podemos ver a nossa vida nessa história. Eu me lembro que muitas vezes ao dormir a Aninha pede para contar uma história. E haja história. Todo dia uma história. E muitas vezes eu conto história da vida dela mesma, sem falar que é ela, ou da nossa família. No meio da história ela percebe, ela fala, essa menina sou eu, né? Eu falo, espera o fim. Mas com 5 anos ela já percebe, essa é a história da minha vida que ele está me contando. Ela percebe que aquilo ali tem a ver com ela. E na Bíblia nós vamos ver a história da nossa vida sendo contado. A história da humanidade é, portanto, a história da nossa vida. No teatro, eles começaram em Moisés, mas na nossa reflexão de hoje, quero voltar um pouquinho atrás, e a Páscoa ela começa quando a terra só tinha Adão e Eva, que eles desobedeceram. Vamos recapitular rapidamente, você sabe disso. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele experimentou o medo, ele se escondeu e ele percebeu que estava nu e que ele não tinha condições de se aproximar de Deus daquela forma. E ele fez para ele roupas de folhas, folhas de árvore. Imagine Adão e Eva com roupas de folha, folhas. E Deus nunca aceitou o homem em pecado tentar se cobrir dos olhos de Deus. Ele deveria morrer ali, ele deveria ser destruído ali. Deus havia dito que ele morreria. Mas Deus, em vez de matá-los, mata um animal. Derrama um sangue inocente. Isso é Páscoa.
Isso é passar por cima do pecado para não puni-lo por enquanto. Deus mata um animal e constrói para eles veste de peles. E o animal não tinha que morrer, o animal não fez nada errado. E Deus ama os animais. Mas a Bíblia diz que Deus amou o homem de uma tal maneira, ou seja, muito mais. E ele aceitou a morte de um animal para cobrir o pecado pela culpa deles. Então nós temos 2 homens na terra, ou seja, 2 seres humanos, um homem e uma mulher, e já temos um animal morto por causa da culpa deles. Era o primeiro homem da terra. Deste primeiro homem, nós vamos ver que surgiu o primeiro povo dos homens. Deus não matou o homem, poupou, e aceitou a morte do animal como um sacrifício para encobrir. Páscoa é isso, é encobrir. É um amor que encobre, é uma graça que protege, é um amor que não quer destruir, que quer salvar. Isso é Páscoa. Um amor que envolve, passar por cima. E deste primeiro homem surge o primeiro povo, e o primeiro povo nasce com Abraão, é a humanidade sendo organizada. E os irmãos conhecem a história de Abraão. Abraão ganhou um filho de Deus, ele não podia mais ser pai, nem a sua mulher lhe dar um filho, mas por ação direta de Deus, ele teve um filho dado por Deus, e ele amou esse filho, e havia uma promessa de Deus sobre este filho único, de que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e ele recebe a ordem de Deus para matá-lo. Nós sabemos que Deus nunca quis e sempre abominou sacrifícios humanos. Mas Deus queria que esse povo soubesse que a Páscoa era um pai matando um filho, para não matar o pecador. A culpa é do pecador, não é do pai, não é do filho. E por que o pai vai matar o filho? Porque ele está se colocando no lugar do pecador. Então o pai vai sacrificá-lo. Então, para o sacrifício do filho de Abraão, teve um substituto, mas para o sacrifício do Filho de Deus não teve. Ele teve que morrer pelos nossos pecados. Por este povo que veio de Abraão, é que o cordeiro foi morto. Os filhos de Abraão, quando eles eram um número bem reduzido, eles foram para o Egito, no número de 70, e 430 anos depois é que Moisés, pelo chamado de Deus, os tira de lá. E a saída foi tão marcante que na 10ª praga era para matar o cordeiro, de novo, olha o cordeiro que encobre, e colocar o sangue nos umbrais das portas, e em toda casa que houvesse sangue nos umbrais das portas, o anjo passaria por cima e ali não morreria o primogênito. Isso virou a badalada festa da Páscoa, do chocolate, mas o evento era tão santo, era tão poderoso, ele é tão perigoso, que Deus zerou o calendário. Falou, este vos será o primeiro dos meses, será o primeiro dos anos, por isso que existe o calendário religioso e o calendário civil. O calendário religioso de Israel começa aqui, na primeira Páscoa que foi encenada aqui domingo passado. Tal era a importância do evento. Então, o primeiro povo, eles celebram a Páscoa, essa Páscoa era profética, ela apontava para Cristo, e deste povo viria o Cordeiro de Deus, não mais que encobre, mas agora que tira o pecado do mundo, definitivamente, que era Jesus. Primeiro homem, primeiro povo. Aí vem o segundo homem sem pecado, Jesus, que veio deste povo. Ele é o prometido por Deus lá no Éden. Lá na primeira Páscoa, quando Deus ama o homem de tal maneira e providencia um Salvador, e promete um Salvador para a humanidade que estava começando. Esse prometido chegou por Deus, ele veio para salvar o homem, e João Batista, que foi enviado por Deus para preparar o caminho, diz, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar o pecado, e se ele tirar o pecado, ele tirou a morte, porque foi o pecado que trouxe a morte. Ele vai tirar a morte da humanidade. Ele vai morrer por todos.
Todos nós havíamos herdado a morte em Adão e agora teríamos a possibilidade de herdarmos a vida em Cristo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele faria um chamado à humanidade para se arrepender daquela desobediência a Deus que iniciou dentro do Éden e continuou fora. E era para se arrepender de desobedecer, e era um chamado para se reconciliar, porque Deus estava aceitando os homens de volta agora no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para pregar essa reconciliação, e que o homem tinha que fazer era algo que estava ao seu alcance. Ele tinha que se arrepender de ter desobedecido, e em consequência da desobediência ele vai morrer eternamente. Se ele se arrepender, em consequência do arrependimento, ele vai viver eternamente. Não existe proposta mais santa, mais saudável, mais abençoadora do que essa. É só uma decisão. Se não decidiu desobedecer, decida se arrepender. Deus me mandou para dizer que Ele ama muito vocês e que Ele quer se reconciliar. Ministério da reconciliação, que todo cristão tem na sua vida. Muito bem, deste segundo homem que veio trazer essa mensagem de arrependimento, acabou surgindo o segundo povo, que é o povo cristão. O primeiro povo nasceu de Adão, que foi os judeus, e o segundo povo nasceu de Jesus, que são os cristãos. Este povo agora vai dar origem à nova humanidade. A velha humanidade termina no túmulo. A nova humanidade, ela entra na vida eterna. A velha humanidade, ela é descendente da desobediência, da rebeldia que começou no céu com Lúcifer e passou à terra a Adão. A nova humanidade, ela é descendência da obediência de Jesus a Deus. Jesus fez exatamente o contrário do que Adão fez no Éden. Jesus foi obediente até no deserto, não somente no Éden. E agora, esta nova humanidade são tirados do mundo e se torna um reino real, um reino visível. Um reino de pessoas naturais, são chamados filhos de Deus. Eles são cheios de amor porque foram amados, primeiro. Eles são cheios de fé porque foram presenteados com o dom da fé. Então eles se relacionam com Deus longe dos olhos, longe da razão, longe da explicação. Esse povo existe. Esse povo é real, esse reino é invisível, mas isso é um reino verdadeiro. É uma pena que muita gente que às vezes é acostumado com a religião imagina que esse povo é uma ficção. Não, esse povo é fruto da ação de Deus na terra. Foi por este povo que Deus aceitou a morte do filho dele. Foi por este povo que Deus não acabou com tudo no princípio. É por este povo que Deus ainda sustenta todas as coisas. Ele fala, é por amor aos escolhidos. Esse povo existe. Ele está aqui. Pode ser que não sejam todos daqui. Pode ser que sejam todos. Eles estão aí espalhados pela terra. Este povo é um povo que ama porque foi amado, tem fé porque foi presenteado, é fiel porque foram feitos livres, eles podem escolher o que eles querem ser, foram libertos, mas iluminados pelo Espírito do quanto receberam, do quanto foram amados, eles decidiram ser fiéis a Deus. E eles são servos porque tem muito serviço no reino, então eles são servos livres. Muita gente abandona Deus porque Deus não prende. E eles ficam só com a religião, porque a religião prende. Os religiosos prendem. Todo sistema religioso é encarcerador. E tudo que encarcera é religião. É coisa humana. A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus não tem servos presos e Deus também não tem livres que não servem. No reino de Deus todo mundo serve. Quem não serve não é do reino, e quem é preso não é do reino dos céus, é do reino dos homens. Isso é uma verdade bíblica. Porque quando alguém serve uma instituição que ele gosta, ou que ele se sente honrado, ele serve fielmente. Porque
ele pode ser punido. Se você estiver servindo no exército, na marinha, na aeronáutica, numa multinacional, numa empresa qualquer, se você não cumprir com a sua obrigação, você é advertido, punido, demitido. No reino dos céus, não. Jesus liberta. E diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas mesmo assim é servo, mas é um servo porque quer servir. Constrangido por amor, consciente da grandeza do que recebeu, da recompensa, da riqueza, de como o rei é digno, de como o seu reino é grande, de como as recompensas são insondáveis. Uma única promessa valeria a nossa vida inteira de serviço. O que você faria para viver para sempre? Se uma empresa pudesse te dar isso como salário, você faria por ela? E por que as pessoas não fazem tanto para Deus? Porque Ele não obriga. A empresa cobra, Deus não. Este povo, eles louvam, eles adoram, porque querem, eles se reúnem, eles oram, eles leem, eles louvam, eles pregam, eles contribuem, eles ofertam, eles choram, eles amam, eles perdoam. Eles fazem tudo o que o seu Cristo fez, eles fazem tudo o que o seu Cristo mandou. E sabe por que fazem? Porque querem fazer. São livres, mas são servos. Existe uma causa. Este reino existe. Tem rei, tem ordem, tem serviço, tem trabalho, tem um porquê, tem galardão. Este é o segundo povo. O primeiro homem foi da terra, o primeiro povo nasceu desses homens da terra, de Abraão. O segundo homem veio dos céus, e o segundo povo nasceu deste homem dos céus. Por isso, a herança deste povo, o grande galardão, e tudo que esse povo herdará, não está na terra, está nos céus. As bênçãos que eles têm na terra são bênçãos transitórias. Chegamos nesse texto que nós acabamos de ler, em que Jesus diz que a Páscoa foi profetizada, prometida por Deus desde o primeiro homem quando ele pecou. Deus já disse, olha, eu estou matando alguém no seu lugar para não matar você. E você só vai morrer se você quiser morrer. Ninguém morreu sem ouvir isso. Deus diz isso para o primeiro que ia morrer. E chegou o dia que o Cordeiro de Deus veio e tira o pecado do mundo, as pessoas o rejeitaram. Disseram para Deus, nós não queremos que o Senhor morra no nosso lugar, nós não queremos. Nós queremos viver a vida que a gente aprendeu a viver fora do jardim do Éden, ou seja, fora da comunhão com Deus. Aquela vida que ele tinha lá de falar com Deus todos os dias, eles não querem se arrepender e voltar para lá não. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vou ler de novo para vocês, 15 e 22. Disse Jesus, se eu não viera, pecado não teríeis. Ele está dizendo assim, se eu não tivesse vindo, o homem ia dizer para Deus assim, olha, eu nasci pecador e não tenho o que eu possa fazer para me salvar. O que eu posso fazer? Adão se rebelou, a sua descendência foi maldita, recebeu uma maldição de morte. O que eu posso fazer por mim mesmo? Jesus disse, se eu não tivesse vindo, pecado não teríeis. Mas eu vim. O que Deus havia prometido para Adão está se cumprindo em Jesus. Ele falou, agora não tem desculpa o seu pecado. Eu vim. Sabe quanto custa não morrer? Viver eternamente? Nada. É só uma questão de amor. Você foi amado incondicionalmente e Deus te chama de volta para amá-lo incondicionalmente. Você herdou de graça uma maldição eterna e Deus está querendo reconciliar com você e mais de graça ainda quebrar essa maldição eterna e trocá-la por uma bênção eterna. Qual a desculpa? Jesus está dizendo. Aí no versículo 23 ele diz, é uma questão de amor, vocês não querem me amar, então vocês, quem não ama, odeia. Se vocês me odeiam, vocês odeiam meu Pai. Se vocês odeiam meu Pai, então vocês serão culpados pela morte do Filho dele. A humanidade está dividida entre aqueles que a morte de Jesus alcançou e os que foram culpados por ele. É lógico que alguém vai protestar, vai dizer, eu não estava lá jogando pedra na cruz.
eu não estava lá enfiando a lança em Jesus, você estava representado, eles eram homens, e humanos é o que somos. Naquele domingo da ressurreição, tinha um grupo ressuscitando. Eles são representantes daqueles que ressuscitarão. Nunca ninguém havia ressuscitado antes. Jesus é a primícia dos que dormem. Naquele domingo, um grupo ressuscitou com eles. Mas a grande maioria ficou lamentando. Aquele homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O grupo que ressuscita representa os que vão ressuscitar. O grupo que ficou lamentando representa aqueles que não vão ressuscitar para a vida. Por isso Jesus disse, quem me odeia, capítulo 15, 23, não me ama, também odeia meu Pai. Você não vai achar ninguém dizendo que odeia Deus. É muito poucos. Atrevidos, diabólicos que falam que odeia Deus. A grande maioria vai dizer que ama Deus. Mas Adão foi expulso do jardim do Éden, da presença de Deus, porque ele desobedeceu uma ordem. O que você acha que vai acontecer com quem rejeitou a vida do Deus humanizado e se tornou culpado por ele ser morto inocente na cruz do Calvário? Absolvição? Perdão completo? Aí alguém diz, mas Deus é amor. Ele já era amor quando ele expulsou Adão do Éden. Ele sempre foi amor. Foi por amor que ele matou o animal. Foi por amor que ele aceitou a morte do filho dele. Foi por amor que ele ainda não acabou com tudo ainda. Já tem o fim da humanidade. Mas ela ainda está sendo sustentada por amor aos escolhidos. Por amor aos salvos. Mas quem não ama não consegue perceber amor. A grande maioria da humanidade não consegue se ver amados por Deus. Eles estão sempre culpando Deus por algumas coisas que eles não conseguem entender. Eles estão sempre fazendo muito pior do que Adão fez. E se alguém que desobedeceu uma ordem, disse Deus, no dia em que você comer, certamente morrerás, a mesma palavra diz, quem não se arrepender, já está condenado. É o mesmo Deus, com o mesmo peso, com a mesma autoridade. Pesa uma maldição, uma condenação eterna na humanidade que rejeitou tão grande amor, tão grande sacrifício. E se a desobediência de uma ordem trouxe a expulsão da presença de Deus, imagine o que será. Alguém ser culpado pela rejeição e morte na cruz. E em 15, 24, Jesus está dizendo, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, Jesus está dizendo, a humanidade sabe o que Jesus fez. Eles sabem que Deus criou o homem. Eles sabem que a Virgem deu à luz um filho. Sabe que ele morreu. Sabe que o túmulo está vazio. Tem milhares de pessoas de Deus falando isso para todo mundo o tempo todo. E Jesus está dizendo assim, se eles não tivessem visto, ouvido tais obras, eles pecado não teriam. Mas eles sabem. Eles sabem de Jesus, eles sabem da cruz, eles sabem do Filho de Deus, eles sabem da Virgem, eles sabem pela própria natureza humana, que tem dentro dela um vazio de Deus, pela percepção da natureza, que revela a glória de Deus, pelos acontecimentos que acontecem em volta de cada um, e porque eles não se dobram. Questão de amor. Jesus disse, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas. Amaram mais. Ainda hoje, tem muitas pessoas que já amaram mais a Deus. Hoje eles amam menos a Deus e mais o mundo. Menos a Deus e mais o eu. Menos a Deus e mais as religiões. E Deus é uma pessoa, Deus não é uma instituição. E quando ele não ama Deus, não importa o que ele ama mais, ele fica sem Deus. Deus não pode ser o segundo em nenhum lugar. Onde Deus não é o primeiro, ele não é. Ele não está. E aonde Deus não está, não há vida. Aonde Deus não está, não há céu. Aonde Deus não está, não há esperança.
não há amor, não há paz, não há justiça, porque tudo isso são coisas que emanam de Deus. Agora, no texto conhecidíssimo que a gente sabe de cor da ceia, em 1 Coríntios 11, 27 a 30, você vai encontrar ali que Paulo está explicando a última Páscoa de Jesus com os discípulos, instituindo a ceia, que a igreja toma todos os meses. E a ceia, todos nós sabemos aqui com riqueza de detalhes, que é a Páscoa que se tornou ceia. A Páscoa dos judeus se tornou a ceia dos cristãos, porque a Páscoa se cumpriu em Cristo. A promessa da velha humanidade se cumpriu em Cristo, e Jesus agora transforma a Páscoa em ceia e diz que agora esta nova aliança para a nova humanidade, ela vai ser celebrada até o dia em que ela vai ser celebrada com ele no céu. Mas assustador é o que Jesus diz, e Paulo interpreta para nós em 1 Coríntios 11, 27, quando ele diz que aqueles que não foram alcançados por este sangue serão culpados por ele. É o texto que a gente lê todo mês. Versículo 27, ele diz assim: por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Você sabe o que é réu? Réu é levado em juízo e considerado culpado. Culpado do quê? Do corpo e do sangue do Senhor. Imagine você sendo culpado, como aquelas pessoas que estão dizendo crucifica-o e jogando pedra e o espancando. E dizendo, morra, nós queremos Barrabás. O mundo vai protestar dizendo, não, eu nunca fiz isso. Fizeram pior do que isso quando rejeitaram tão grande oferta de amor na cruz do Calvário. A ofensa a Deus foi brutal. Deus sustenta uma humanidade que Ele mesmo condenou à morte eterna, suporta o seu pecado e encobre ele com sangue de touros, de novilhos, de cordeiros, e diz, não te devo isso, não preciso fazer isso, mas quero que você fique sabendo que eu estou fazendo isso porque eu te amo. Amor de Deus, amor insondável, amor inexplicável. Ele não deve isso a ninguém, ele não tem que fazer isso. Ele não precisa fazer isso para ser Deus. E se perguntássemos, então por que fez? Ele respondeu, por amor. Então vou dar a vocês uma Páscoa, vou encobrir o vosso pecado até chegar o sangue que vai removê-lo definitivamente. E quando vocês souberem deste amor, vocês voltarão para dentro do Éden. Ou seja, para a comunhão diária, para o arrependimento de ter desobedecido. Mas a maioria ficou do lado de fora gritando, crucificam. Eles representam todas as pessoas que o rejeitam. Que rejeitam o rei, que rejeitam o seu reino, e que não fazem parte deste povo, da nova humanidade que nasceu a partir de Cristo, que são incansáveis, que são cheios de amor, são servos livres. Eles foram transformados em servos livres pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eles estão por aí. Eles estão aqui, eles estão no mundo o tempo todo. O Espírito Santo tem forjado esse tipo de gente. E muita gente tem se descuidado quanto ao seu serviço, quanto à sua fidelidade, e tem deixado o amor por Deus se esfriar e perdendo tudo isso. Quando Paulo diz que quem não for alcançado por este sangue, ele será culpado por ele. Porque estes dois grupos, eles são grupos representativos. Aqueles primeiros que ressuscitaram, é um aviso que a grande ressurreição dos salvos está chegando. E é um aviso que quando os salvos ressuscitarem, os outros não ressuscitarão, como aconteceu lá na época de Jesus. Só que Paulo continua dizendo, no versículo 28, dizendo, então examine-se o homem, e assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu poderia dizer para Adão, Adão, por que você foi comer? Você não precisava disso. Eva, por que você foi comer? Você não precisava disso. Não te faltava nada. Deus era tudo que você precisava, e Deus era o que você tinha.
Você não tinha problemas, você não tinha dores, você não tinha inseguranças, você não tinha morte, você não tinha despedidas, você não tinha perdas. Mas eu creio que Adão se arrependeu e está salvo, porque Adão viu Deus. Ele viu a besteira que ele fez. Adão não precisou crer em Deus. Adão não sabe o que é fé. Fé é crer sem ver. Adão viu. Mas se eu dissesse isso para Adão, ele vai dizer para mim: e por que você também não aceitou ele? Era tudo tão de graça. O que deu na tua cabeça que você não trocou a vida eterna pela morte eterna se era de graça? Por que você não amou a Deus em primeiro lugar? O que tem na terra aí para você amar mais do que a Deus? O que existe no mundo aí que possa ser melhor do que Deus para você amá-lo mais? O que você fez com você, ele diria para mim. O que tem na terra de mais rico do que aquilo que Deus prometeu para você está na palavra dele. E o que eu diria para ele? O que eu diria para Eva? Se ela dissesse: por que você não amou ele? Depois que você ficou sabendo do quanto você foi amado. Por que você não foi fiel a ele depois que você ficou sabendo o tanto que ele é fiel a você? Por que você não serviu depois que você ficou sabendo que não existe recompensa maior? Que ninguém conseguirá fazer absolutamente nada por si mesmo, ainda que vivesse 10.000 vezes a sua vida. E você ficou sabendo que tudo isso era de graça, era por amor, não era por mérito. Por que o rejeitou? Se eu perguntasse: por que você o desobedeceu? Ele me perguntaria: por que você o rejeitou? Eu não teria o que responder. Aí Paulo diz: então o homem examine-se a si mesmo. E assim, coma do pão, beba do cálice. O pão é o corpo que é dado, o cálice é o sangue que te compra de volta. Falou: por não fazer isso, é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que morrem. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem crente fraco, tem crente doente, tem crente morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Porque eles estão rejeitando o Senhor a cada oportunidade da sua vida, por motivos mais tolos e torpes possíveis. O que um crente deixa de considerar muitas vezes é que isso que ele está ficando fraquinho agora porque quer. É porque sabe o que acontece? Deus entende, Deus sabe. Isso é para sempre. Eu estou doente espiritualmente porque a culpa é do A, a culpa é do B, a culpa é do C. Isso é para sempre, é eterna essa decisão aí. Eu estou morto espiritualmente, a culpa é do fulano. É para sempre. Você está querendo ficar fraco, está querendo ficar doente, está querendo ficar morto. Está sabendo que isso daí é para toda a eternidade? É uma decisão? É uma opção? É uma escolha? Tem certeza do que está decidindo, do que está perdendo? Não, eles não sabem. É por não discernir o corpo. As pessoas não sabem diferenciar reino dos céus de religião, a grandeza do que Deus fez e as coisas que nós representamos ela aqui no nosso nível humano como os elementos simbólicos da ceia. Eles acham que a pirracinha, a briguinha, as coisinhas entre cidades, reinos, denominações, líderes e liderados, alguém ainda se sente bem em estar afundando espiritualmente para que o outro seja culpado. Não, é a minha vida, é a tua vida. A Bíblia fala: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, focados nele. Ele é o prometido, ele é o Salvador, ele veio. E ele falou: e porque eu vim, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. É a vida eterna. É a salvação eterna. É a eternidade com Deus. Quem perder isso, terá a eternidade no lago de fogo, com o diabo e seus anjos. Será que os fracos, que não querem sair da sua fraqueza, querem se aliar à sua dor, têm consciência disso? Talvez não. Por isso a palavra diz: levanta-te, desperta. Ele veio, ele fez as obras. Nós temos um Cristo vivo, um Espírito Santo, um Evangelho vivo, um túmulo vazio, 2000 anos de testemunho da igreja. Nós temos experiências pessoais de que Jesus é real.
de que o Espírito Santo existe. Se ele não existisse, nós não estaríamos aqui. Ele é a nossa Páscoa. Tudo que suportou, você olhar para o mundo hoje e falar, Deus, como é que o Senhor consegue ver o mundo do jeito que está? Ele vai dizer, por amor aos escolhidos. Os que não são escolhidos já estão condenados. É negócio conosco, comigo e com você. Quando você ouvir e ver cenas da televisão que você fala, não sei como é que Deus suporta isso, olha no espelho e diga, é por mim. Deus não arrebenta com tudo isso daí por minha causa. Ele está me salvando, está me conduzindo. O dia que Ele a salvar o último, Ele é Deus, Ele sabe qual vai ser o último que vai recebê-lo. Quando Deus olhar na terra e falar, não tem mais ninguém que vai receber o sacrifício do meu filho. Não tem mais ninguém que vai corresponder ao meu amor. Não tem mais ninguém interessado na minha misericórdia. Não tem mais ninguém interessado no novo céu, na nova terra. Não tem mais ninguém interessado nas riquezas celestiais. Não tem mais ninguém interessado na vida eterna. Então, acabou. Enquanto existir mais um dia, esse dia existe por nossa causa. Como que eu posso falar, não sei se eu vou louvá-lo, se vai dar, se não vai dar? Como que eu vou dizer, eu não sei se eu quero servir, se eu não quero servir, se eu quero ser servo, se eu não quero ser servo? Eu estou pensando, como? Ele está sustentando tudo isso para me salvar. É o tempo das nossas oportunidades. É o tempo da igreja que está no seu finalzinho. Mais um pouquinho e não tem mais Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo seguirá no seu pecado. Então, queridos, essas decisões de resistir a Deus, que algumas pessoas ainda, por motivos mais banais e torpes da vida, mantêm, as pessoas esnobando Deus, dizendo para a gente oferece Jesus para alguém e fala, não sei, vou pensar, talvez. Deus não estará disponível para sempre. Existe um tempo, e esse tempo está acabando. Que o Senhor nos ajude a entendermos o que Jesus explicou em São João 15, 22. Ele falou, olha, eu vim, fiz as obras, eles sabem, desculpa ninguém mais tem. Todo mundo sabe. E agora, no texto da ceia, ele diz, eis o porquê há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. Dormem aqui é mortos. Tem gente que não tem mais vida espiritual. Motivo, por não discernir, ou seja, saber com clareza o que é o corpo e o sangue do Senhor. Aquele corpo e sangue vertido por nós na cruz do Calvário tem a ver com a história da nossa vida. Ou você faz parte do grupo que voltou e se reconciliou, e sobre a sua vida está o sangue de Jesus, e te dará o direito à vida eterna, ou você faz parte daqueles que morreram na desobediência a Deus. Não tem 3 grupos, nem 4, nem 1. A humanidade está dividida no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Eu creio que você concorda comigo que a frieza tem impedido muita gente de louvar a Deus. Que muita gente tem dado muitas desculpas para oferecer o seu serviço de servo a Deus. Mas existe um risco muito grande de a qualquer momento eles desejarem servir e não poderem mais. Portanto, nós vamos aceitar a palavra do Senhor como palavra de Deus para a nossa vida, que nos coloca de pé para vencermos todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer barreira, e dizer, Deus, eu estou aqui, lavado e remido pelo teu sangue. Teu Espírito Santo abriu os meus olhos quanto a este amor. Eu fui amado, por isso eu amo. Eu fui aceito, por isso eu aceito. Eu sou servido, por isso eu sirvo. O Senhor me amou e eu vivo nessa esperança. Renove isso com Deus todos os dias.
e tudo aquilo que Jesus Cristo fez será a nossa herança, em nome de Jesus. Deus eterno, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, onde o teu culto acontece, onde o teu Espírito Santo ajunta as pessoas que querem te louvar, que querem te adorar, que querem, ó Deus, ouvir a tua palavra. Mantém-nos, ó Deus, atentos aos teus feitos na face da terra, à ação do teu Espírito Santo, ao conduzir do teu Espírito Santo, ao advertir do teu Espírito Santo, ao corrigir do teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, docilmente nos dobrar e aceitar, ó Deus, a tua direção para a nossa vida. Nós que te adoramos neste lugar, ó Pai. É assim que oramos, é assim que nos sujeitamos, é tudo isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.